Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 7ª aula de sistemas operacionais. Nessa aula a gente vai falar de estrutura do sistema operacional, ou seja, como que o código interno do sistema operacional funciona e como ele se interrelaciona. Um sistema operacional é formado por um conjunto de microprogramas chamado de rotinas. Ok? Essas rotinas elas vão oferecer serviços aos usuários, a outras aplicações e ao próprio sistema operacional. Esse conjunto de rotinas é chamado de núcleo do sistema ou kernel. A maioria dos sistemas operacionais possui componentes que não fazem parte do núcleo, ok? Tais como aplicações, utilitários e interpretadores de comando. Os usuários, então, vão interagir com o núcleo do sistema operacional através das aplicações, dos utilitários e dos interpretadores de comandos, ok? E as rotinas do núcleo do sistema operacional vão interagir com o hardware fazendo o que foi solicitado. Na prática, o usuário não quer interagir com o núcleo do sistema operacional. O que ele quer é rodar um editor de texto, jogar um jogo, entrar na internet, escutar uma música, ok? Então ele vai fazer isso através de aplicativo, através de utilitários, através da linguagem de comandos. As principais funções do núcleo de um sistema operacional são tratamento de interrupções e exceções, criação e eliminação de processos e threads. A gente vai conhecer o conceito de threads mais para frente, mas por enquanto a gente pode entender como uma subparte do processo. Escalonamento de processos e threads, gerência de memória e outros. Várias funções do núcleo de um sistema operacional estão relacionadas à manipulação do hardware ou do próprio sistema operacional. Em um sistema operacional multitarefa, ele tem que garantir a confiabilidade na execução de programas concorrentes. Ou seja, se eu estou executando ao mesmo tempo o meu processador de texto com o meu navegador de internet, eu quero que um não atrapalhe o outro, eu quero que os textos que eu digite no meu processador sejam salvos e lidos corretamente, eu quero que as páginas que eu vejo na internet sejam salvas e lidas corretamente, sem um atrapalhar o outro. O sistema operacional deve garantir a própria integridade, ou seja, um usuário não pode desenvolver um código malicioso capaz de corromper a sua integridade ou de outros aplicativos. O sistema operacional tem que garantir a privacidade dos dados na memória principal e na memória secundária. Em um ambiente multiusuário, suponha que exista dois grupos de usuários, professores e alunos. Então, o grupo de alunos não pode ter acesso às pastas de professores para ver as provas. Ok? Da mesma forma, um aluno não pode acessar a pasta privada de um outro aluno, caso este não queira. Em um sistema computacional, é o processador que define o que todas as outras unidades funcionais irão fazer, tais como a memória principal e os recursos de entrada e saída, ok? Os dispositivos de entrada e saída. Então, em SO multitarefa, os aplicativos devem compartilhar o processador. Por quê? Se um único aplicativo assumir o controle do processador e não largar mais, toda a integridade do sistema ficará prejudicada. Dessa forma, então, o sistema operacional tem que oferecer mecanismos de controle do uso de todo o recurso compartilhado do sistema computacional, em especial o processador. São exemplos, então, de função do núcleo. Se um disco é capaz de armazenar arquivos de diferentes usuários, o sistema operacional tem que garantir a integridade e a confidencialidade dos dados de cada usuário, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que permitir o compartilhamento de arquivos, se for da intenção dos usuários compartilhar. O sistema operacional tem que implementar, então, mecanismos de proteção a todo recurso compartilhado do sistema computacional, seja ele o disco, a memória ou outro qualquer. O primeiro mecanismo de proteção implementado pelo sistema operacional é chamado de modo de acesso. Ok? Ele existe porque, se o processador é quem manda no sistema computacional, se uma aplicação maliciosa assumisse o controle do processador, ela poderia invadir a área do sistema operacional e corromper seus dados. Tipicamente, todo processador oferece pelo menos dois modos de acesso. O primeiro deles é chamado de kernel, que é capaz de executar todas as instruções, incluindo instruções privilegiadas. Instruções privilegiadas são aquelas que podem comprometer o funcionamento do sistema. E o outro conjunto de instruções é chamado de usuário, que são instruções não privilegiadas, ou seja, não são capazes de oferecer risco ao sistema. Aqui estão alguns exemplos de instruções não privilegiadas. Ok? São elas:
ler o status do processador, ler a hora do sistema, lidar com exceções, somar, subtrair, comparar. Nada disso é capaz de oferecer risco ao sistema. Aqui a gente já tem alguns exemplos de instruções privilegiadas, ou seja, que podem causar risco ao sistema caso sejam usadas indevidamente. Então, instruções de entrada e saída e instruções de parada para dispositivos de entrada e saída. Desativar interrupções, trocar o contexto, ou seja, trocar a aplicação que está em execução por outra, remover um processo da memória. Tudo isso é capaz de oferecer risco ao sistema. Tentando exemplificar aqui cada uma dessas instruções privilegiadas, por exemplo, o sistema operacional está fazendo uma atualização, ok? Se uma aplicação qualquer é capaz de desativar essa operação de entrada e saída, de barrar essa atualização, de barrar esse download, então eu vou prejudicar e posso corromper o sistema. Da mesma forma, se uma aplicação é capaz de desativar as interrupções, isso vai interromper o mecanismo de troca de contexto, ou seja, da substituição da aplicação que está no processador atualmente pela próxima que o SO quer que seja executada. Isso então também afeta a integridade do sistema. Da mesma forma, remover um processo da memória deve ser uma instrução privilegiada. Por quê? Uma coisa é remover um processo que eu mesmo criei e que eu tenho permissão para tal. Okay? Isso deve ser permitido, mas sob supervisão do sistema operacional. Porém, se eu fizer um programa malicioso para remover o processo de antivírus da memória, isso pode corromper a integridade do sistema operacional. O mecanismo de proteção, então, de modo de acesso, ele é determinado por um conjunto de bits presente no registrador de status, ok? Então, dependendo de como esse valor está setado, eu posso executar as instruções privilegiadas, dependendo de como esse valor está configurado, eu não posso executar as instruções privilegiadas. Com isso, então, a gente percebe que algumas instruções só podem ser executadas com um controle rígido do próprio sistema operacional, porque podem comprometer o sistema. Relembrando, então, o núcleo do sistema operacional é formado por rotinas que oferecem serviços a demais aplicações utilitárias ao próprio sistema operacional e que essas rotinas só podem ser executadas em modo kernel, porque contém instruções privilegiadas. O segundo mecanismo de proteção do sistema operacional é dado por software e é chamado de chamada de sistema, ou System Calls. Sempre que uma aplicação precisar de executar uma instrução privilegiada, essa instrução privilegiada será executada através de uma chamada de sistema da aplicação para o sistema operacional. Sempre que um aplicativo precisa executar uma instrução privilegiada, ele o faz através de uma chamada de sistema ao núcleo do sistema operacional. O sistema operacional, então, vai analisar se o aplicativo possui permissão para executar aquela rotina de instrução privilegiada. Se não tiver, vai impedir a aplicação e vai sinalizar para a aplicação que ele não pode. Okay? Se puder, ele vai executar a instrução privilegiada no lugar da aplicação e depois vai voltar a posse do processador para a aplicação original. Okay? Essa implementação, então, é um mecanismo de proteção do sistema operacional por software. Todo aplicativo roda em modo usuário. Se o próprio aplicativo tentar executar uma instrução privilegiada sem ser através de uma chamada de sistema, o processador vai estar em modo usuário e vai gerar uma exceção e impedir sua execução. Okay? Então a proteção por hardware vai atuar. Se um aplicativo precisa executar uma instrução privilegiada, ele solicita então através de uma chamada de sistema para que o núcleo do sistema operacional o faça. O SO então vai validar se o aplicativo pode ou não executar aquela instrução com base nas suas permissões. Aqui então um exemplo de como a coisa toda funciona. Uma aplicação então é executada, no caso aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Instrução por instrução, e ela é sempre executada em modo usuário. Se em um dado momento essa aplicação precisa executar uma instrução privilegiada, ela o fará através de uma chamada de sistema, ok? Que vai invocar o núcleo do sistema operacional. Antes disso, então, essa aplicação vai ter o conteúdo dos seus registradores salvos, ok? Essa aplicação vai ser interrompida momentaneamente. O modo de acesso do processador vai ser trocado para modo kernel, porque quem vai executar a instrução privilegiada
é uma rotina do núcleo do sistema operacional, ok? Então essa rotina será carregada no processador, será executada em modo kernel, ok? Ao final da rotina, o modo de acesso do processador volta para o modo usuário, ok? Que não é capaz de executar instruções privilegiadas, e o processo da aplicação original continua do ponto que parou. O conteúdo dos registradores será restaurado e o programa continua do ponto que parou, como se não tivesse sido interrompido. Aqui nós temos diversos exemplos de chamada de sistema do Unix. Não é necessário decorar nada disso, ok? É só para o conhecimento. Então, no caso da rotina Open, abre um arquivo para leitura ou escrita. Rotina Kill, envia o sinal de encerramento para um processo, etc, etc. Da mesma forma, algumas chamadas de sistema para o sistema operacional Windows, ok? Então, chamada de sistema Create Process, vai criar um novo processo. Read File, lê dados a partir de um arquivo, entre outros. Aqui então nós temos alguns exemplos de chamada de sistema, porque são situações onde instruções privilegiadas são necessárias, ok? Então nós temos criação e eliminação de processos, sempre será feito através de chamada de sistema. Sincronização e comunicação de processos, alocação e desalocação de memória, criação e eliminação de arquivos e diretórios, abrir e fechar arquivos, e etc, e etc. Cada sistema operacional possui o seu próprio conjunto de rotinas, com nomes, parâmetros e formas de chamada específicos, ok? Então, cada aplicação desenvolvida para um sistema operacional pode não ser portada diretamente para outro sistema operacional por causa das diferenças de sintaxe e funcionamento dessas chamadas. Então, os institutos ISO e I3E elaboraram POSIX, que era um padrão tentando estabelecer um conjunto de regras para funcionar entre diversos sistemas operacionais. Então aqui nós temos uma figura que ilustra todo o processo que já foi dito antes. A gente tem uma aplicação que sempre que ela quer acessar o núcleo do sistema operacional, ela o faz através de uma chamada de sistema, ok? E dessa forma ela tem acesso ao hardware ou ao recurso compartilhado que ela quer acessar. A gente viu que POSIX é uma tentativa de padronização das diversas chamadas de sistema dada pelo Instituto ISO I3E, e o nome chamada de sistema vem do Unix, ok? No caso do Windows, o nome correto é API, e no caso do OpenVMS é chamado de System Services. Todo sistema operacional oferece uma linguagem de comandos que permite que o usuário se comunique diretamente com o sistema operacional de forma simples, ok? Cada um desses comandos vai ser interpretado por um shell ou um interpretador de comandos qualquer, que vai verificar a sintaxe e vai dar retorno de cada um dos comandos solicitados. Tipicamente, essa aplicação, esse interpretador de comando, é uma aplicação e não faz parte do núcleo do sistema operacional. As linguagens de comando oferecem a possibilidade de criar programas com estruturas de decisão e interação para facilitar a automatização de tarefas ligadas à gerência do sistema, ok? A linguagem de comandos ela evoluiu para permitir o uso de interface gráfica e interagir de forma mais simples com o núcleo do sistema operacional. Aqui então nós temos alguns exemplos de linguagem de comandos do Windows e do Linux, ok? A gente vê isso em nossas aulas de laboratório. Então, no caso do comando Linux, para listar o conteúdo do diretório, a gente usa o comando ls, no caso do Windows a gente usa o comando dir, ok? Para trocar o diretório, a gente usa o comando cd em ambos os sistemas operacionais e por aí vai. A gente já viu que a memória principal do computador, ou seja, a memória RAM, ela é do tipo volátil. Então, quando eu ligo o computador, não tem nada carregado na memória. O sistema operacional, então, ele vai ter que residir em algum tipo de memória secundária, seja um HD, seja um CD, seja um pendrive. Existe um programinha, então, que controla a minha placa-mãe, ok? Lá na BIOS, lá na FE, que vai ser gravado na memória ROM ou EPROM, que vai fazer o carregamento ou a ativação do sistema operacional. Ou seja, ele vai tirar da memória secundária e carregar na memória principal. Esse programa é chamado de bootloader. Sempre que eu ligo um computador, o bootloader vai carregar um programa chamado POST, Power On Self Test, ou autoteste de ligamento. Esse programa ele vai verificar se todo o hardware mínimo necessário para dar partida no sistema computacional está presente e funcional. Caso dê tudo certo no autoteste de ligamento, o bootloader vai passar a procurar um sistema operacional em algum tipo de memória secundária. Caso não seja encontrado, ele vai mostrar uma mensagem de erro.
Se for encontrado, o bootloader vai procurar pelo setor de boot que vai conter as informações do sistema operacional. Aqui então nós temos uma ilustração do processo de ativação do sistema, ou seja, de carregamento do sistema operacional. O sistema operacional então ele reside na unidade de memória secundária, ok, no caso aqui o disco, que vai ser então levado para a memória principal do sistema, onde será executado. Bom, senhores, por hoje é só. Em caso de dúvida, por favor, entrem em contato.